Como é importante você escolher obedecer a Deus. Mas que Deus falou para ele, sabe, sai. E quando chega no verso 4, diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Como precisamos de compreender? Escolha. Aos 75 anos de idade, Abraão se viu na condição de escolher uma ordem de Deus ou não. Não, Deus, eu não quero ir. Eu não quero sair. Eu não quero sair de perto do meu pai. Eu quero continuar cuidando do meu papai. Eu quero continuar cuidando do meu pai. Sabe? É escolha. Eu tenho escolha. Eu sei de pessoas que já escolheram isso. Escolheram cuidar da família. Escolheram cuidar das coisas. De cuidar dos bens. De cuidar dos negócios. Do que servir ao Senhor. Muito sério isso. E Abraão, então, ele teve a escolha e ele saiu aos 75 anos de idade. Depois encontramos em Gênesis, ainda dentro desse mesmo, vamos dizer assim, pacote de escolhas, a gente vê aqui, eu gosto de fazer aqui um bate-volta aqui, no caso Abraão e no caso Ló, no capítulo 13, diz assim, verso 1 de Gênesis: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha. Um probleminha aqui, e Ló foi com ele. Parece que a escolha não era para estar juntos, nesse caso. Não quer dizer que você não possa ter alguém seguindo você, andando com você, não quer dizer isso, mas nesse caso havia uma ordem de Deus: sai da sua parentela. Eu preciso de você sozinho, eu preciso de você longe de tudo que eles estão vivendo. Talvez seja uma parentela que só quer cuidar das coisas, só quer cuidar do dinheiro, só quer cuidar de coisas que eu não valorizo. É como se Deus estivesse falando isso com ele: sai da parentela, meu negócio é um plano, é um projeto. Eu tenho um projeto para você, eu tenho um projeto, e o meu projeto não pode estar no meio desse gente que pensa diferente, de gente que é ganancioso, de gente que vive só desejando as coisas que não tem valor eterno. Ló foi com ele. Capítulo 13, verso 1. Ló foi com ele. Depois nós chegamos no verso 5. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Ele também tinha. A Bíblia fala, é muito clara, quando fala sobre isso. Ele tinha. Olha no verso 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Houve uma contenda entre os pastores. Agora os pastores estavam contendendo. Até quando eu preparava esta mensagem, eu me lembrei, há muito tempo atrás, eu li um livro que eu tinha vontade de encontrá-lo mais uma vez, chamado Aurora em Berseba. É um livro, quem escreveu, não me recordo o nome, mas tem muitos anos que eu li, e ele fala sobre justamente essa batalha, essa luta entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, e é muito interessante. E aqui agora os pastores estavam brigando. Era um episódio que Abraão, ou ainda Abrão, não precisava de passar por isso. Mas, no entanto, foi alguém que não estava no plano para ele. Na verdade, Abrão escolheu, ainda Abrão, ele escolheu obedecer a Deus, ele escolheu Deus, ele escolheu estar com Deus, ele escolheu confiar em Deus. A palavra do Senhor nos mostra isso nesse texto. A gente vê que quando Abraão ele escolheu confiar no Senhor, ele falou assim: olha, a contenda está grande entre os nossos empregados, entre os nossos servos, mas agora nós precisamos distanciar um do outro. Olha só a escolha de Abraão, ainda Abraão, me permita-me, vou dizer sempre Abraão pelo hábito, pela forma comum de falar, parece mais fácil falar Abraão do que Abrão, e parece que Abrão está falando errado. E ele
teve uma escolha. Ele chega para ele e fala assim: Ló, não vai ter jeito, aqui nesse mesmo capítulo 13, não vai ter jeito a gente continuar junto. Vamos fazer uma coisa? Você vai tomar um rumo, eu vou tomar outro. Se você tomar para o sul, eu vou para o norte. Se você for para aquele lugar, eu vou para outro. E eu te permito escolher. Escolha o caminho que você quer seguir. Quem confia em Deus sabe que até o pior é melhor com Deus. Eita, aprenda essa. Como precisamos de compreender isso? Abraão era um camarada que ele tinha fé, ele ainda não tinha chegado naquele patamar da prova maior da fé dele, mas ele se exercitava nisso, até nessas coisas pequenas, ele já podia estar sendo testado, provado na fé. Que fé tremenda! Escolha você. Olha que foi Deus que me chamou, foi Deus que mandou eu sair de Ur, foi Deus que me mandou sair da parentela. Você vem comigo, a prioridade seria minha, mas eu te dou a prioridade. Vá lá, escolha. Isso é de gente que escolhe confiar em Deus. Nós precisamos de começar a trabalhar a nossa mente nessa questão da confiança no Senhor. Talvez tenhamos que falar para nós mesmos: eu confio em Deus. Talvez isso precisava de ser uma coisa tão repetitiva para a gente entrar para esse caminho da confiança no Senhor. Certa ocasião, e já ouvi isso por mais de uma vez, e talvez até muitas vezes, de alguém falar assim: parece que lá na igreja faz lavagem cerebral nas pessoas. Eu já tive um amigo que falou assim: Davi, a vida é muito boa, vamos aproveitar tudo. Parece que eles fizeram uma lavagem cerebral em você agora parece que está diferente. Não parece não, queridos. A igreja, a Bíblia, é uma lavagem cerebral, sim. O próprio Jesus falou isso, quando ele foi lavar os pés dos discípulos. Pedro se recusa e Jesus explica para ele que era necessário que ele fizesse assim. E quando o Senhor Jesus explicou para ele, ele falou assim: então me lava todo. Não, vós já estáis limpos pela minha palavra, pela palavra que eu vos tenho pregado, que eu vos tenho falado. A palavra de Deus vai nos lavando, é lavagem sim, nos lava do pecado, nos lava do egoísmo, nos lava dessa coisa ruim carnal, nos lava daquilo tudo que a vida inteira o mundo nos ensinou, que a televisão nos ensinou, que a escola nos ensinou, tantas coisas além daquilo que é acadêmico. Mas precisamos de aprender isso. E Abraão, ele estava sendo treinado assim nisso. E eu achei uma coisa interessante nesse texto. Esse texto fala que dá a gente entender que Ló não hesitou. Ele não falou assim: que isso, tio? Ló, sobrinho de Abraão. Não, tio, eu sou rico, o senhor também é rico, vamos dar uma organizada aqui, eu quero continuar do seu lado. Não, ele não hesitou. A Bíblia fala que ele levantou os olhos e escolheu o lado das Campinas, lá do Jordão. Ele escolheu o lado que era para aquela direção de Sodoma e Gomorra. Ele escolheu, ele viu o que era melhor. E quando ele viu o que era melhor, ele escolheu melhor aos seus olhos. Quanta gente toma decisão errada porque escolhe o que é melhor aos seus olhos, não aquilo que é plano de Deus. Como precisamos disso, de compreender isso. Como precisamos encontrar esse ponto-chave da confiança ao Senhor. Mas Ló, não é à toa que Deus queria que Abraão saísse de lá, da parentela. Sabe? Não ande com gente que não tem fé. Não ande com gente que não está inserido no plano de Deus. Você pode estar, de vez em quando se encontra, mas faça diferença. Não seja influenciado. E foi o que aconteceu. É interessante que Ló prontamente escolheu. O texto fala que ele levantou os olhos, olha no verso 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Eita, tem água. Eu vou deixar pior para o meu tio, eu vou deixar lugar que não tem água, eu vou deixar lugar que não tem rio, eu vou deixar para ele lugar que não é tão bom, esse aqui é o melhor. Era isso que ele estava fazendo. Ele vai e escolhe o melhor aos seus olhos. E o que a gente vê nesse texto sabe aquela síndrome do leve vantagem, você também?
é essa aí. Gente que só gosta de tirar vantagem, de aproveitar de alguém, de aproveitar e depois acaba se dando mal. É isso que a gente viu. Ele viu tudo. Sabe outra coisa que eu percebi aqui? O texto fala que ele levantou os olhos, viu tudo. Olha o verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Sabe o que eu percebi aqui? Ló nem orou. Ele era um camarada que não orava, que não tem vida de oração. Quem não tem vida de oração, escolhe errado. Quem não tem os joelhos calejados, vai acabar escolhendo errado. Abraão era um camarada que treinava a sua fé, treinava a sua confiança em Deus. Ló não, ele olhou, ele viu que era melhor. Ei, presta atenção, nem sempre aquilo que parece ser melhor é o melhor para você. E foi o que ele fez, ele escolheu sem orar. Sabe o que eu descobri aqui nesse texto? Eu descobri que ele se separou da bênção. Ele se separou, ele tomou distância da fonte. Sabe qual era a fonte para Ló? A fonte para Ló era Abraão, ainda Abraão. Ele que era a fonte. Tudo bem que acho que ele deve ter ouvido lá atrás, no capítulo 12, lá no verso 1, quando Deus fala com ele: sai da tua terra, da tua parentela. E dali Deus dá uma descrição. Olha o verso 3 do capítulo 12. Gênesis 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele abandonou isso. Ele abandonou a fonte da bênção. Nesse caso aqui, era Abraão. E ele abandonou. Você vai ver o que aconteceu com ele depois que ele abandonou a fonte. Não abandone a fonte da sua bênção. Não abandone a congregação dos santos, o lugar onde Deus te plantou, onde Ele quis te abençoar. Não abandone. Foi isso que aconteceu. Ele abandonou. A escolha dele foi essa. Sabe, de forma pronta, ele deixa, ele vai. Sabe o que a gente vê nesse texto aqui? Nesse texto aqui, depois a gente encontra lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 9, que eu não vou ler aqui, mas se você estiver me ouvindo aí e quiser acompanhar, veja, confira Gálatas 3, verso 9. Sabe o que o texto me mostra aqui, que depois é falado em Gálatas 3, 9? Mostra que ele abandonou a comunhão com os crentes. Ele deixou a comunhão com os crentes. Abraão, o crente, é isso que fala lá em Gálatas 3, verso 9. Abraão foi chamado de o crente. Ele abandonar gente que tem fé, abandonar gente que anda com Deus, abandonar gente que ama a palavra de Deus, pode ser um problema. Eu tive tantas ovelhas que abandonaram ou mudaram de cidade. Eu aconselhei: não vá, meu filho, não vá, você não vai aguentar ainda, você não está pronto ainda. Não, pastor, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai ser o melhor para mim. E não foi, e abandonar andar com quem te estimula a andar na fé. E foi isso que aconteceu. Ele escolheu isso, agora ele escolhe o mundão. É isso que eu vejo nesse texto, sabe? Ele abandona viver com os crentes, nesse caso aqui com o crente Abraão, e vai viver no mundão. Sodoma significa comunhão com o mundo, sabe? É essa característica de Sodoma, mundão. Não é à toa que Deus, quando olha para uma cidade dessa, Ele teve vontade de destruir, sabe? Ele preferiu isso. Eu vou encerrar essa parte de Ló aqui, das escolhas dele. Eu vou encerrar quando, lá na frente, depois se você quiser, você vai acompanhar, um pouco mais na frente aqui, nesse mesmo episódio, Ló foi sequestrado, foi roubado, ele foi aprisionado, ele perdeu seus bens, ele foi levado cativo. Ainda que no capítulo 14 está escrito isso, a partir do verso 12, Gênesis 14, verso 12.
Aí aqui descreve como que ele sofreu, a ponto daquele que abandonou ir lá para resgatá-lo, ir lá para enfrentar bandidos, fazer isso e tirar Ló dali, daquele sequestro, daquelas perdas. Foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Tudo porque ele fez uma escolha errada. Escolha errada. Como nós precisamos de afinar o nosso coração com o plano de Deus. Como precisamos compreender que escolhas são importantes para nós. Quantas vezes sofremos, eu também já passei por isso, escolhi algo que não foi bom para mim, pensando que era o melhor. E foi o que aconteceu com Ló. Escolha errada. Eu não sei quantas pessoas estão aí perto de você aí, mas você pode falar isso com ela aí, viu? Cuidado com a escolha errada. Nem sempre o melhor é o melhor. Eita! Queridos, porém, Abraão, ele escolheu, encerrar essa parte de Ló aqui um pouco, ele escolheu dar oportunidade para Ló. Isso agrada a Deus. Dá oportunidade para os outros. Não toma frente de tudo, não. Não corra para tudo, não. O melhor para mim. Eu furo fila, eu faço aquilo. Isso não agrada a Deus. O melhor vai agradar a Deus quando você concede oportunidade. E ele fez isso. Abraão fez isso com Ló. Ele ele escolheu abrir mão da família e obedeceu e saiu de Ur, dos caldeus. Ele escolheu. Olha as escolhas de Abraão. Ele escolheu. Ainda que ele errou um pouquinho, que ele permitiu o sobrinho dele ir com ele. Mas ele escolheu. Às vezes a gente erra um pouquinho, e às vezes esse um pouquinho parece ser muito. Mas daqui a pouco eu vou falar da longanimidade de Deus, quando nós erramos, ele concede a oportunidade de corrigir. Ele escolheu. Eita! Ele escolheu agora abrir mão de Ló. Segue o teu rumo, eu vou seguir o meu. Ele escolheu. Ele escolheu conceder a oportunidade para ele. Escolheu. Eu achei uma coisa interessante nesse texto. Espera aí, quem escolheu o melhor? Quem foi que escolheu o melhor? Foi Ló. Ló escolheu o melhor. Então, o pior ficou para quem? Ficou para aquele que foi chamado por Deus. O pior ficou para ele. Aí veja bem, ele toma um rumo, o outro toma outro, depois que escolhe. Agora, depois disso, Deus chega para ele e fala com ele algumas coisas. Olha, meu Deus, deixa eu ver aqui onde é que está esse texto aqui. Capítulo 13, verso 14. Está assim, ó. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Aprenda isso. Só depois que Ló se separou dele. Tem hora que as coisas ficam travadas na vida da gente, porque a gente decidiu errado. Decidiu encambar com gente que não está certo, com gente que não dá, a vida fica travada. Aí depois, agora Deus fala para ele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Eu, no lugar dele, desse jeito que eu sou carnal, do jeito que eu ainda não aprendi, não tinha aprendido essa fé toda aqui, eu ia falar, o que é isso, Deus? Agora você vem falar que está me dando isso aqui? Ele escolheu o melhor. Eu estou ficando com o pior. Eu fiquei com o pior, Deus. Oh Deus! Às vezes quando a gente entra por um caminho de provação, a gente acha que entrou para o pior. E a gente grita para Deus, Deus, eu fiquei com o pior. Mas não foi assim que Abraão fez, não. Eu teria feito isso no lugar dele. Eu teria questionado com Deus essas coisas. Oh Deus, sobrou o pior para mim, e agora? A tua palavra vai se cumprir? Eu estou na pior, e agora? Vai se cumprir? Terra que mana leite e mel? Vai se cumprir? Um lugar muito abundante? Vai se cumprir? Eu questionaria isso com Deus. O que é isso, Senhor? Queridos, presta atenção nisso. As escolhas certas, ainda que pareça, aos olhos de muita gente, ser o pior, ainda é o melhor. As escolhas são tão sérias que até Deus se afasta ou retém daquele que tomou a escolha, fez a escolha errada. Meu Deus, meu Deus.
Depois a gente fica questionando. Mas a gente aprende com Abraão que a melhor escolha é andar com Deus. É sempre com Deus. Ainda que seja o pior, fique com Deus. Ainda que seja o menor, fique com Deus. Sempre fique com Deus. Te fizeram uma oferta de um emprego que você vai ganhar muito mais. Mas se não está dentro do plano de Deus, não pegue. Fique com o inferior. Já recebi uma proposta de trabalhar com uma empresa que era fábrica de cigarro, para ganhar uma grana muito boa. Mas não era o melhor para mim. Eu prefiro ficar com Deus. Escolha Deus. Mas eu escolho Deus. A gente tem uma musiquinha que fala isso, eu escolho Deus? Parece que tem, não tem? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. É escolha. Escolhi ser amigo de Deus. Andarão juntos se não houver acordo. Então tem que ter acordo. Eu escolho andar com Deus, mas andar... Eita, segura essa. Eu escolhi andar do jeito de Deus, não do meu jeito. Não com a mentira. Negócios com mentira, Deus não está presente. Eu escolhi andar com Deus, do jeito de Deus. Eu escolhi ser amigo de Deus. É isso que eu vejo aqui, nessas escolhas aqui. Deixa eu já chegar para uma parte final aqui de Abraão agora. A parte final de Abraão diz assim, no capítulo 14, se você estiver aí, capítulo 14, eu gosto de ver esse texto. Depois que, verso 12, que Ló foi levado cativo, Abraão vai lá, resgata o seu sobrinho, o põe em segurança, voltou bem, depois de enfrentar bandidos, voltou bem. O texto fala assim, verso 16, do capítulo 14 de Gênesis. Trouxe de novo todos os bens. Tinha perdido os bens, Ló. E também a Ló, seu sobrinho. Os bens dele, e as mulheres e o povo. Pegou tudo de volta. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Guarda isso. Deus possui o céu e a terra. Os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos, os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo o que lhe deu Abrão o dízimo. Olha, agora Abrão entregou para Melquisedeque o dízimo. Não estou aqui pregando para você vir trazer dízimo, trazer dinheiro, não. Quem já me conhece há muito tempo sabe que eu não vivo correndo atrás do dinheiro. Eu só estou querendo despertar para você é que depois de uma vitória que você tem, existe um negócio chamado gratidão, que às vezes você não tem. Seja grato a Deus com as bênçãos que Ele te deu. Terminou o curso, faculdade, terminou o ensino, está trabalhando, seja grato a Deus. Casou-se, está bem no casamento, está tudo tranquilo. Seja grato a Deus, que se depois você vai deixar de ficar tranquilo, o casamento começa a dar problema. Quando Deus não é reconhecido como a terceira pessoa, ou mais um, cordão de 3 dobras, dificilmente se arrebenta. É difícil isso. Como precisamos de aprender isso? Ele vai lá, é gratidão. Ele demonstra aqui gratidão. Ele começa a entregar, a agradecer a Deus de tudo que Deus o deu, após a vitória que ele recebeu de recuperar o seu sobrinho e tudo que ele tinha. Ele demonstrou fidelidade. Gratidão e fidelidade precisa de ocupar o seu coração. E aí, como é que você está com suas escolhas? Como é que você tem escolhido as coisas no dia a dia? Nem está vendo aqui tanta gente, eu poderia falar aqui. Escolhas, escolhas, escolhas.
Chega um momento na vida que Deus nos permite tomar escolhas. Eita, aprenda essa. Deus não é culpado da sua má escolha. Ele te deu um negócio chamado livre-arbítrio. Somos arminianos. E Ele dá isso para nós. Olha que, se você quiser, vá lá para o capítulo 30 de Deuteronômio 15. Capítulo 30, verso 15. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada juntos. Deuteronômio, capítulo 30. Depois das bênçãos e maldições, lá do capítulo 28, a gente encontra agora o capítulo 30, e agora no capítulo 30, no verso 15, olha o que Deus fala aqui no verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. A proposta de Deus é esta, escolha. Eu te proponho a vida e a morte. Eu te proponho o bem e o mal. Eu te proponho, está aqui os dois. Eu boto o caminho de tudo isso aqui para você. Agora você escolhe. Qual a escolha que você tem? Olha quando chega no verso 19 desse mesmo capítulo. Aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, grifa na sua Bíblia aí, ó, escolhe. Olha Deus te aconselhando, agora Ele te aconselha, escolhe. Ele fez isso lá com Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. A escolha é sua. A escolha é sua. São escolhas. Escolhas. Precisamos de perceber que Deus nos concede a oportunidade de escolher. Olha o verso 20. Amando o Senhor teu Deus, tá? Para que vivas, tu e a tua descendência. Amando, de amar o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Isso é escolha. Você quer dar ouvido à voz de Deus ou não? E apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, ou seja, viver muito, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É escolha, é você que escolhe. Chega um momento que está diante de você e você não percebe a vida e a morte. Às vezes escolhemos uma coisa que aos nossos olhos parece e vai dar em morte. Caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é de morte. Como precisamos de aprender isso? Eu poderia dizer, queridos, ainda muito de Abraão com Isaque, que ele escolheu, Deus falou assim, dá-me o teu filho. Ele vai lá, Gênesis capítulo 22, e oferece seu filho em sacrifício, e há um anjo brada do céu, Abraão, não faças mal ao teu filho. Ele escolheu incondicionalmente obediência, incondicionalmente obedecer a Deus, é escolha. E eu poderia falar de tantos outros, eu poderia falar de Judas, que escolheu ser traidor, que escolheu ser um pilantra, que escolheu ser o que muitos dos nossos políticos escolheram, as 30 moedas de prata, que aquilo não era pouco, não era muito. Ele escolheu. É bem polêmico isso dentro da teologia, ele escolheu ou ele foi escolhido para isso? Se ele foi escolhido para isso, porque no coração dele, impertinente, difícil, já tinha a queda, a tendência para a escolha do mal. É nós que somos ruins. O mal já foi instalado no nosso coração. Escolha. Judas foi assim. Pedro foi avisado. Você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não, Senhor, não vou não. Mas na hora do difícil, ele escolheu negar. Ainda que Deus, na sua longanimidade, bondade, quando viu, e deve ter acontecido o quebrantamento da parte de Pedro,
concede a oportunidade de ele vencer e de ele então confessar que ama o Senhor Jesus Cristo. Deus concede a oportunidade. Eu estou te dando aqui a primeira vez que eu estou te mostrando aqui como uma oportunidade. Pedro havia errado, ele errou. Mas se seu coração está voltado para Deus, mesmo no meio dos erros que porventura você tome na sua vida, Ele concede a oportunidade de você corrigir. Oportunidade. Como precisamos disso, de aprender com isso? Oportunidade, longanimidade de Deus. Isso foi com Pedro. Teve outro camarada que errou feio. Todo mundo deve saber dessa história, né? Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos. Meu Deus, que coisa terrível. Como que ele escolheu enganar o Espírito Santo? Como ele escolheu enganar a igreja cheia do Espírito? E isso lhe foi mal. Como ele escolheu? E todo mundo deve saber muito bem da história, que ele morre, logo em seguida a mulher dele também morre. Tudo porque ele escolheu. Aqui desligou. Escolheu esse daqui, tá? Não. Glória a Deus, glória a Deus. Agora ligou. Tudo porque ele escolheu simplesmente enganar. Ele escolheu o engano. Ele escolheu a mentira. Que coisa triste é escolher a mentira. Ok? Glória a Deus. Como a gente está vendo que as escolhas são importantes para nós? Como a gente está vendo isso? Escolha. Deixa eu falar de um camarada que teve uma escolha boa. Muito bom. Serve de exemplo para a gente. Muito bom. Ele teve uma escolha excepcional. Top a escolha dele. Sabe qual foi a escolha dele? O camarada queria ver Jesus. Todo mundo deve saber. Até as crianças sabem dessa história. Lembra lá? Tem até aquela historinha que fala assim. E Nicodemos, quando ele subiu em cima da árvore e Jesus ia passando, e o pregador lembra que não era Nicodemos, e ele veio e fala assim: desce daí, Nicodemos, que é o lugar de Zaqueu. Mas Zaqueu escolheu ver Jesus. Primeira escolha sábia. Escolheu ver Jesus. Ele escolheu ir ter com Jesus. Ele quis, ele tomou uma decisão. Aos olhos da sociedade, aos olhos de quem convivia com ele, não precisava disso. Ele era um cara, tinha grana. Ele vivia bem financeiramente falando. Mas ele escolheu, ele tomou uma escolha, ir ver Jesus. Ele queria ter uma oportunidade e também de ser visto por Jesus. Olha aqui, ele escolheu, desejou ser visto por Jesus. Ele sobe na árvore, Jesus vai passando, e a escolha dele foi sábia, foi boa, e ele foi visto por Jesus. Quando ele foi visto por Jesus, Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, que convém pousar na tua casa. Eu quero estar lá na tua casa hoje, quero tomar um cafezinho com você, um café bem forte. Se eu andasse com Jesus, com certeza ele ia tomar um café forte. E ele foi para lá. Foi a primeira escolha. A segunda escolha, quando Jesus entra na sua casa, ele tomou uma decisão, uma escolha. Eu quero restituir a quem eu defraudei, eu quero dar metade do que eu tenho para os pobres, eu quero deixar o egoísmo, o egocentrismo, eu quero deixar. Eu quero viver de um jeito que agrada a Deus. Foi essa a escolha dele. Que escolha tremenda foi esse Zaqueu. Muito bom, muito bom. Mas tem um outro camarada que a escolha dele não foi muito sábia. Esse eu gostaria que você lesse. Vamos lá, Mateus capítulo 19. Por favor, abra sua Bíblia, se você assim o puder. Mateus capítulo 19. Esse texto é tremendo. A partir do verso 16. Mateus 19, verso 16 em diante. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha, o camarada escolheu a vida eterna. Ele queria a vida eterna. Ele desejou a vida eterna. Eu quero, Senhor,
Minha escolha é essa. E o que eu vou fazer? Só que tem gente que acha que é do jeito dele, né? Verso 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Eita! Guarda os mandamentos. Viva de acordo com o que Deus determinou. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás. Eita! Vou falar de novo: não adulterarás. Eita! Deixa Deus falar com você aí. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Mentira. Honra a teu pai e a tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, é isso. Olha, esse camarada deve ter ficado tão alegre, tão feliz. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho feito, observado. Que me falta ainda? Ei, deixa eu falar para você aqui uma coisa, aprenda isso. Quando você não tem a convicção de vida eterna, fica faltando alguma coisa. Quando o seu espírito sabe disso, o seu espírito está sofrendo dentro de você. Quando você está enfurnado naquilo que a Bíblia fala que não é para você fazer. Quando você está enfurnado na idolatria, você sabe que não pode isso. São dezenas de textos bíblicos contra a idolatria, mas você escolheu isso. Você escolheu ser religioso. Você sabe, o seu espírito sabe disso. Esse jovem sabia disso, mas ainda o que me falta? Parece que eu não sinto que vou para o céu. Parece que ainda não está dando jeito para mim alguma coisa. Quando você sabe que você está em adultério, está no pecado, você morre de medo. Olha, um paradoxo aí nessa frase: você morre de medo de morrer. Porque você está em pecado. Quando você está com a vidinha troncha, vivendo no pecado, você tem medo disso. É isso que aconteceu com ele. Ainda o que me falta? Ainda o que me falta? Ele pergunta assim: ainda está me faltando alguma coisa? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Eita! Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Queridos, eu não vou ler o resto do texto, mas eu queria que você pudesse ler, seria bom. Aí o texto aqui vai falar uma coisa que é tremenda. Quão difícil é um rico entrar no céu. É o amor ao dinheiro. O problema não é ser rico. É quando você não pode trocar. É quando você não põe no devido valor ao Senhor Jesus na sua vida. Quando você valoriza os seus bens, quando você valoriza a sua profissão, quando você valoriza o seu carro, quando você valoriza a sua casa, quando você valoriza tudo acima de Deus. E não se engane, o seu espírito sabe que você está sofrendo com isso. O seu espírito está sofrendo com isso. Tricotomia. Sou um espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Está sofrendo com isso. Meu homem interior está sabendo, sabe? Eu posso enganar todo mundo ao meu redor, mas não tem jeito de enganar aqui dentro. Eu sei quando eu estou mal. No fundo eu sei quando eu estou mal. E foi isso que ele falou. Ele saiu triste, porque ele não podia. Na balança, isso estava muito difícil de ter um equilíbrio. Quão difícil é um rico entrar no céu. Eu fico tão feliz quando eu vejo um rico se convertendo, porque a probabilidade dele se converter é remota, é difícil, é uma coisa. A Bíblia faz uma comparação numa figura que até os teólogos brigam para entender isso.
Quão difícil é um rico entrar no céu. É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. É muito difícil, principalmente chegar numa época como essa que nós estamos vivendo. Já já o anticristo assume o lugar dele, estamos na iminência disso. Quando assumir o anticristo, quando a trindade, vou chamar assim, permita-me, peço vênia para isso, falar isso, trindade, porque é um trio na verdade, assumir o comando no mundo, o falso profeta, a besta e o anticristo, quando todos os bens de todo mundo for confiscado, para você receber de volta, validar o seu carro que é seu, a sua casa, tudo que é seu, continuar recebendo seu salário, tirar o dinheiro do banco, ter valor, poder comprar, lá está lá Apocalipse 13, para você ter tudo isso, você precisa do número da besta. Meu Deus, e quem vive tão abastadamente, tão bem, tão fartamente, vai ser muito difícil deixar. Aquele que labutou a vida inteira para conquistar, para ter, para adquirir, para alcançar, agora abre mão, assim, de bandeja, para um governo, para um anticristo, alguém que vai dominar o mundo. Quão difícil é um rico entrar no céu. Como eu fico feliz quando eu ganho rico para Jesus. Porque o pobre não é difícil a gente ganhar para Jesus, não. Reunir agora aí 5 ricos hoje à noite, muito rico, gente muito rica, eu não consigo. Mas para reunir aí uns 10 ou 20 ou 50 pobres, só fazer um sopão e ir para a praça. Facilita muito. Aí eu posso pregar para um monte de gente. Quão difícil é um rico entrar no céu. Você chegar na casa do rico, quem vai te atender pelo interfone ainda é o empregado. E vai te pegar uma mentira para dizer que ele não pode te atender. É difícil um rico entrar no céu. Quão difícil, quão difícil. Queridos, escolhas. Esse jovem rico saiu triste. A escolha que ele fez aqui, pelo menos de imediato, ainda que existe uma história sobre ele, que não vou mencionar aqui no momento, a escolha dele não foi boa. Fazer a escolha errada. E quando a gente fez a escolha errada? E quando nós muitas vezes tomamos caminhos errados, fizemos escolha errada, o que a gente faz? Eu já estou quase chegando no término da mensagem, então presta atenção nisso, muito importante. Quando escolhemos o caminho errado, enxergue, olhe para a longanimidade de Deus, para a graça de Deus, para o amor de Deus que está te concedendo uma oportunidade. Ainda que às vezes a oportunidade que Deus vai te conceder vai agregar uma colheita ruim. Às vezes vai estar junto de você algo muito mal. Quantos casamentos esfacelados e aí você agora quer apelar para uma escolha e você vai ter que andar com isso até Deus te conceder a graça plena. Mas já eu estou chegando no fim da mensagem, que aí eu vou te explicar por que é a melhor escolha e qual é a melhor escolha, mas eu estou falando daquela que você já fez no passado e hoje sofre por causa daquela escolha. E por causa do tempo também, eu quero dar uma corrida aqui com você, e eu quero falar para você sobre Saul, o primeiro rei de Israel. Saul foi desejado pelo povo, mas escolhido por Deus. Deus o escolheu, o povo queria um rei. Deus vai lá e coloca o camarada lá. Num dado momento da vida dele, lá em 1 Samuel capítulo 13, quem gosta de anotar, anote, escreva, ele tomou uma decisão errada. Dos versos 8 em diante, mostra que ele tomou a decisão errada. Era para ele esperar o profeta chegar, e o profeta não chegava, ele vai lá e ofereceu o holocausto, e quando o profeta chega, o confronta com aquilo ali, e o que foi que você fez? Ah, eu fiz assim, eu fui forçado pela circunstância, o texto está lá dizendo, dá uma olhadinha, tá? No capítulo 13 de 1 Samuel. Tá? Forçado pela circunstância, eu fiz isso. Errou. Circunstâncias não podem dirigir a sua vida quando Deus te determinou algo. Quando você sabe o que a palavra de Deus está te dizendo, não ande pelas circunstâncias, ande pela palavra de Deus. E ele tomou essa decisão, ele errou. Mas você vai ver que Deus é longânimo. Tudo bem que ali chega o profeta e fala assim, olha, Deus agora já está te rejeitando, ele está escolhendo para si o outro, que tem um coração voltado para ele. Olha, é o único na Bíblia que fala que Deus o chama de o homem segundo o coração de Deus. Mas quando chega lá
mais na frente, nós vamos encontrar no capítulo 15 a chance que Deus concedeu a Saul. Capítulo 15, eu quero ler esse versículo aqui, o capítulo 15 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Acha aí. Versos 7 e 8. Deus havia dado uma ordem para ele ir lá matar os amalequitas, matar tudo, não pegar nada. E ele desobedeceu. A escolha dele foi errada de novo. E quando eu chego aqui, verso 7, para você entender melhor. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag. Vamos falar Agag. Tanto faz. Rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Pronto, agora Deus estava rejeitando ele mesmo. Chega lá na frente, nós vamos encontrar o próprio profeta falando para ele, olha o verso 19. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, olha, o camarada, ele é teimoso, ele é orgulhoso, ele é obstinado. Ele fala: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequistas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo. Enfim, ele não obedeceu. E o texto fala assim: olha, talvez hoje o Senhor teria te confirmado o reino, mas por causa disso, ele não te escolheu mais. Ele não quer você mais. Ele agora escolhe outro. Olha o que diz aqui no verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto a que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gorduras de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Olha aí, há uma condenação aos ídolos do lar, idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Acabou. Deus tinha dado a chance para ele. Agora sim foi sentenciado, feito o laço e pronto. Queridos, como precisamos de perceber a importância das nossas escolhas. Como que Deus concede? Aí você escolheu mal, deu problema lá na frente, eu tive um acidente, escolha errada. Deus o tempo todo está falando, mas nós não paramos para ouvir Deus. A gente não se exercita, exercício, mas não é físico não, é exercício para ouvir Deus. Às vezes tomar uma decisão pela fé, entendendo o que Deus falou ao coração, isso é um exercício de ouvir Deus. Foi o que aconteceu aqui. Como nós precisamos de compreender isso. Eu quero chegar no final da mensagem agora, de hoje, mostrando que escolhas são importantes, as escolhas são importantes. Existem consequências. Quais as consequências das nossas escolhas? Às vezes são perdas. O primeiro filho de Davi morreu. Do rei Davi, ele já era rei.
mas morreu. Era o filho do pecado. Ele morreu. Aquele não podia fazer parte do plano de Deus ali, do reinado dele. Aquela foi uma punição que um pai teve que sofrer. Nem todo caso é assim, mas no caso de Davi foi. Consequências. Você vai sofrer as consequências das decisões erradas, mas também pode usufruir do melhor das decisões, sim, feitas em Deus, das escolhas feitas em Deus. Quais são as nossas maiores escolhas? Quais são as melhores escolhas? Escolha número 1. Entregue sua vida para Jesus. Essa é a melhor escolha que você pode fazer, mesmo tendo tomado muitas escolhas ruins na vida. Mas escolha, eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus. Eu me rendo. João capítulo 1, verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Que escolha maravilhosa. Escolha render-se ao Senhor Jesus. Escolha, entregue. Escolha reconhecer que nós somos miseráveis pecadores quando não temos Jesus. Lá em Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu gosto de fazer uma junção de Romanos 3, 23, que o salário do pecado é a morte, e Romanos 6, 23, e todos estão destituídos da glória de Deus. Reconheça. Escolha ver isso, escolha, você consegue ver? Hoje Deus concede a oportunidade de uma escolha, de ver a sua miserabilidade, mas você se render, entregar sua vida para Jesus. Escolha. Como fazer isso? Romanos capítulo 10, a partir do verso 8, que começa dizendo assim: porém que se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, isto é a palavra da fé que pregamos. E agora, está junto de ti. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Escolha a salvação. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Deuteronômio 30, nós acabamos de ler aqui. Agora Deus está de novo te dando a oportunidade. Fala: Deus, eu escolho me entregar, me render, viver com Cristo. E do jeito dele, não do meu jeito. Abandonando o pecado, abandonando. Eu escolho isso. Eu decidi, eu escolhi desejo, eu escolhi ter uma vida santa. Quando é o pecado, é um acidente, mas a graça de Deus se manifesta. Eu escolho. Queridos, eu escolho isso. Eu escolho Deus. Eu escolho estar com Deus. Provérbios capítulo 24. Acho que eu vou ver se encerro com isso. Não vou nem dizer mais aqui. Provérbios capítulo 24. Livro dos Provérbios. Se não me falha a memória, é isso mesmo. Capítulo 24. Quer dizer para você a riqueza desse texto. Não é essa referência. Ou é 3:24. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, não é a sua profissão. Sobre tudo que se deve guardar, o que é mais rico para você? O que é melhor para você? É a vida eterna. É esse o apelo que eu faço para você aqui hoje. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração na hora de tomar as escolhas, de fazer as escolhas, de tomar as decisões. Para as coisas do dia a dia, guarde o seu coração. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração de você não ouvir a voz do diabo, que o tempo inteiro ele anda ao nosso derredor procurando a quem pode tragar. A ponto de, quem sabe, você já entrou pelo caminho de dizer assim: agora você está acabado, derrotado.
que você não pode mais, mas diga para ele: eu posso sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Eu posso sim. Se porventura a voz falou para você assim: agora é o seu fim, você está no fim. Lembra da mensagem que a pastora Iane pregou esses dias? Não é o fim, é o começo. José do Egito caiu. Dentro de uma cisterna. Só as coisinhas que acontecem ainda. Ok? Estamos aí? Chegamos ao final da mensagem, dizendo para você assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda, porque dele procedem as saídas da vida. Quando o diabo falar para você, se você não pode, diga para ele: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele dizer para você que é o fim, diga assim: não é o fim. É um novo plano de Deus para mim. Eu entrei no plano de Deus. Com José foi assim, José do Egito. Não foi o fim dele. Com Daniel também, mesmo sendo jogado como foi jogado diante dos leões, não foi o fim dele. Há quem diga que é os leões na cova de Daniel. Coitado dos leões, passaram fome. Quando ele dizer que você está acabado, diga para ele assim: não, eu vou continuar. Não ouça mais o inimigo. Não ouça mais. Nada pode separar mais, nem a morte. Nada. Até Estevão, sendo morto, apedrejado, não foi o fim dele. Ele viu Jesus em pé à direita do Pai. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Dele procedem as saídas da vida. As escolhas. Escolha a vida eterna. Escolha hoje a vida eterna. Diga: eu escolho Deus. Nós vamos cantar um louvor. Eu gostaria que você pudesse estar também cantando, adorando. Depois eu quero orar por você. Mesmo de longe de você, Deus está perto. Nós vamos fazer uma oração e essa bênção vai alcançar a sua vida. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Eu sou contra mal querer.
sei que eu também lá no céu irei morar. Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim, eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Me aceita, oh meu Pai. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim, eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Me aceita, oh meu Pai. Vamos fazer essa oração agora. Me aceita, ó Pai. Eu já errei tanto. Já tomei algumas decisões erradas na minha vida. Me aceita, ó Pai. Eu creio na tua benignidade e longanimidade. Eu creio, Senhor. Receba agora essa oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Senhor, estas vidas que o Senhor tanto ama. Mesmo diante de alguns tropeços, de algumas escolhas erradas, mas o Senhor os ama. O Senhor ama cada um de nós. Há o amor do Senhor. E eu quero clamar ao Senhor agora, em nome de Jesus, que a oportunidade seja concedida, que esta vida, que às vezes pode estar até muito mal, muito ruim, por escolhas feitas no passado, seja restaurada pelo teu poder. O Senhor não é um Deus de facilidades. O Senhor é Deus de impossível. Pode até ser impossível, mas ao Senhor tudo é possível. Eu estou ministrando agora esta bênção sobre a vida de cada ouvinte da tua palavra. Restauração, conserto, dignidade, vida abundante, vida com Deus. Eu estou ministrando isso agora, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e por isso nós os confessamos. Sim, Senhor, pecamos contra Ti. Sejamos nós lavados no sangue do Cordeiro e alcançamos esta graça, acima de tudo, para a vida eterna. Cuida de cada um, Senhor, que tem ouvido a Tua palavra. Cuida da igreja do Senhor. Cuida de cada um que ainda ouvirá esta ministração. Que no tempo oportuno, no tempo certo, esta palavra venha colaborar para uma transformação de vida, em nome de Jesus. Assim eu oro. Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queremos ainda, no início não fizemos, talvez a gente fica compenetrado com as coisas que precisamos estar ligados aqui, e com a mensagem também, mas dá os parabéns para as mães, cada mamãe, aí parabéns, e que o Senhor Jesus te abençoe rica e abundantemente. Seja abençoada, seja renovada, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deixa aqui os meus parabéns de coração para cada uma delas. Mamães de valor, que já passaram tantas coisas na vida, mas na escolha de fazer o melhor com o Senhor, sim, na opção de mãe, ainda tem usufruído do melhor de Deus, tá? Que Jesus te abençoe abundantemente. Bom? Amém. Algum aviso importante? Não. Bom, quinta-feira nós teremos o culto. O culto da quinta-feira, o horário será esse mesmo. Ainda não sabemos se haverá culto presencial no próximo domingo. É mais fácil que não. Em função disso, as pessoas, as autoridades, inclusive da nossa igreja, falam assim: olha, o melhor é você seguir o de prevenção. Então é melhor que não. Já que a gente tem a bênção de poder fazer o culto online, a gente ainda irá fazê-lo. Mas provavelmente, se tudo correr muito bem, é
mais certo ser no dia 21, um domingo, nosso primeiro culto presencial com as regras e certamente teremos que segui-las, tá bom? Que Jesus abençoe a todos. Quero ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida, para você ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que seja uma semana farta da tua presença, que seja uma semana de conquistas, de vitórias, em nome de Jesus. Obrigado por isso, Pai. Obrigado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre todo Israel espiritual que pertence a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz seja com